Fala galera, estamos começando mais um vídeo e como prometido, hoje vamos falar sobre a subcultura gótica. Como eles se vestem, como que eles agem, o que eles fazem, o que é a subcultura gótica, da onde veio, como surgiu e muito mais, tá? Não vou me aprofundar muito, como sempre, eu já vou falando porque daqui a pouco vai surgir aqueles góticos mimizento aqui, ou aquelas pessoas, os simpatizantes, vão chegar aqui no meu canal e ficar bombardeando de mensagem de... aquelas mensagens besta, sem pontuação, sem vírgula, sem espaço. Vê, só assistir os outros vídeos meus, você vai ver que os mais mal educados são aqueles que não sabem escrever. Então, por favor, se você for falar alguma merda aqui, pelo menos saiba escrever para eu conseguir ler e entender o que você está falando, tá? Gente, não estou aqui para atacar, a intenção não é atacar, a intenção é falar sobre, tá? Então a gente vai falar sobre. Como eu não sou um gótico, não sou um simpatizante nem um adepto, então eu não vou falar com profundidade. Posso faltar em alguma coisa e posso às vezes estar remontando alguma outra coisa, porque tem uma pouca mistura aí do gótico com o movimento punk, tem uma pouca mistura com algumas outras coisas, então se sair alguma coisa do eixo aqui, vocês vão entender que foi mera pesquisa. E eu tenho que ser bem claro, gente, porque o povo, se a gente não for bem claro nos mínimos detalhes, as pessoas chamam a gente de burro, de idiota, de tudo, e ainda tem uns até que ameaçam. Mas vamos lá. Não estou aqui para atacar, para ofender, para nada. Eu vou simplesmente passar para vocês a informação do que é um gótico, tá? Geralmente a gente vê em filmes aquelas pessoas com uma aparência esbranquiçada, parecendo um defunto, né? Vestindo tudo preto, parecendo o Vlad, o próprio vampiro em pessoa. Então a gente fica pensando, caramba, o que é isso? É só um gosto de se vestir, os caras que gostam de heavy metal, o que é, não é verdade? Então a gente vai ver agora, eu vou falar um pouco sobre a moda deles, o look, como é bem dito, né? E sobre as suas vertentes, como surgiu, qual foi, não vai dar para falar quem foi que inventou, porque quando surgiu isso aí foi tão devagarzinho assim, que tanto que mudou o princípio ativo da coisa, como foi, né, formado ali. Hoje não significa nada igual, eles só usam o termo gótico, porque o verdadeiro gótico não tem nada a ver com o que é hoje. Então eles usam só o termo. Agora, como ser uma coisa que você não é? Então, né, eu sou um gótico, mas na verdade o gótico mesmo é outra coisa. Vamos ver então. Bom, como surgiu o termo gótico? Ele surgiu lá no início da Renascença, bem lá atrás, na época dos bárbaros. Então eles usavam o termo a época dos bárbaros germânicos, e é originário dos godos. Então eles usavam o termo gótico, é um termo, tá? Para se referir aos godos, os bárbaros. Então aí já deu para ver que não tem nada a ver com o gótico que a gente conhece hoje. Mas ele foi se dissolvendo e chegou no que chegou. Só que os góticos de hoje, eles possuem várias vertentes, assim como os skinheads, que eu vim falando em outro vídeo. Tomei paulada de todo lado, que eu tô até zonzo. Por quê? Porque os skinheads, todas as vertentes falam, não, nós somos skinheads, os outros não. Aí o que acontece? Tem aquela confusão. Então, quando eu falei que eles tiveram a vertente dos... Eu não me lembro agora, mas eu acho que era dos hippies, não lembro como foi que eu falei. Aí eu tive um monte de críticas e tal, peço perdão. Mas o que acontece? Foi coisa que eu pesquisei na internet, né, gente? Mas é a mesma coisa que aconteceu. Então, os góticos, eles vieram de um lugar da Inglaterra, e aquilo foi se modificando. Hoje são várias modalidades, se é assim que eu posso dizer, várias modalidades de góticos, tá? Vou falar hoje para vocês sobre alguns. E lá pelo século 18, 19, eles foram associados à era medieval. Então, para você ver como já mudou, do bárbaro já passou para a era medieval. Teve uma mutação, sofreu essa mutação. Eles tinham
um objetivo que talvez fosse se destacar dos outros povos, talvez fosse formar um grupo, um jeito de pensar diferente, né? Pessoas que pensam diferente formam o seu grupinho e põem um nome ali para poder se destacar, se diferenciar. E depois, mais para frente, o termo ele foi associado à Era das Trevas, em oposição ao Iluminismo. Então o que acontece? Já sofreu 3 mutações aí. E daí agora eles já são associados à Era das Trevas. Então, com isso, muda-se a vestimenta, né? Muda-se o vestuário, o look, as coisas que eles gostavam de ouvir. Daí já vai envolver música, cinema, literatura. Aí já começa a envolver muitas coisas, né? Então, fugiu do princípio e agora ele se ampliou, abriu o leque. Além de abrir o leque, ele se desvia em várias vertentes. Era como se fosse assim um rio, você vai desviando e formando riozinhos. Então cada um corre para um lado usando o mesmo termo, só que cada um tem o seu modo diferente de se vestir, as músicas que gostam mais e tudo mais. E daí lá em 1979, no Reino Unido, que surge a subcultura gótica sem ter nada a ver com os godos, tá? Então foi em 79 que isso acontece, de se desligar totalmente do seu princípio ali, da razão existencial inicial deles. E eles se derivam então do pós-punk, ou seja, aí começa a ter uma mistura. Então eles pegam um pouco do pós-punk, não sei por que punk é punk, né? Então eles pegam um pouco do punk, faz aquele mix e fugiu totalmente do que é ser um godo. Então daí eles usam só o termo gótico. Bom, vamos falar um pouco então sobre o visual gótico. Bom, você já deve ter visto um gótico alguma vez na vida. Com certeza viu. No mínimo em filmes. Às vezes você não viu ele de cara assim na rua, andando, caminhando, se torrando no sol com aquele monte de roupa preta. Mas você já viu em filmes, pelo menos daqui a pouco a gente vai falar de alguns. Mas os góticos gostam muito de roupas pretas, peças rasgadas, coturnos, maquiagem preta, pesada, carregada, né, nos lábios, nos olhos, no contorno do seu rosto, sei lá, tatuagens negras. Eles gostam muito disso, para destacar sobre o branco. Agora deixa eu falar uma coisa, não é um padrão, tá bom? Deixa eu deixar bem claro, não é um padrão para ser um gótico ter pele clara, ser um branquelo, não é padrão. Ser branquelo, cabelo negro, não pode ser loira, não pode ser ruiva, tem que ser cabelo negro, tem que ser pele branca, destacar bem a coloração preta da maquiagem, e ainda passa aquele pó branco para parecer um defunto, né? Não, mas isso não é um padrão deles. É porque assim, se tornou, entre aspas, um padrão, aparentemente, porque ele surgiu lá na Europa. Lá só tem gente com a pele bem albina, então surgiu lá. Se surgisse na África, como que seriam os góticos na África, entende? Então mudaria totalmente o estilo. Mas se você pesquisar na internet, você vai ver que existem negros góticos, você vai ver que existem pardos góticos, né? Existem loiras góticas. A maioria dos loiros que viram góticos, eles tingem o cabelo de preto, porque eles querem aquela tonalidade de escura, né? Aparentando as trevas e tudo mais. Então é um estilo que eles gostam, mas não é padrão, tá bom? Deixando bem claro aqui, que eu não quero tomar paulada dessa vez. E eles sofreram sim uma influência aí do vampirismo, né? Dessa onda de filmes de terror. Agora a gente vai falar sobre o look deles. Vamos começar pelo gótico tradicional. O tradicional é aquele que só tem um visual antigo, aquele visual só preto e nada mais. O coturno, o cabelo preto, maquiagem preta. Ele leva mais no tradicional. Esse é o gótico tradicional. Depois a gente tem o gótico Dark Wave, que também utiliza a mesma forma de se vestir, a mesma forma de se maquiar e tudo mais. Dark Wave e o tradicional, eles andam lado a lado. Aí tem o Gothic Lolita,
Eles pegam o estilo punk, vitoriano e medieval. Tem também uma outra vertente que chama Death Rock. E esses daí, eles já gostam mais de ferro no corpo, né? Aí enche de piercing, de brinco, aquelas coisas, tudo pelo corpo brilhando, chamando a atenção de partes metálicas pelo seu corpo. Ubergoth tem um estilo muito pesado, muito carregado, como você está vendo aqui na foto. Medieval Goth. Esses já gostam mais de usar roupas românticas, como aqueles filmes, né, da era medieval, em que as mulheres usavam aqueles vestidões e tal. E as maquiagens são um pouco mais discretas. Victorian Goth. Vestidos longos, ternos, chapéus, bengalas. Estilo, para você entender um pouco, quem já viu Fábrica de Chocolate? Quem já viu Willy Wonka naquele filme? É esse o estilo do Victorian Goth, que ele usa cartola, né? Mas tudo de preto. Embora o filme seja um filme infantil, muito cheio de cores, se você tirar só a imagem dele, você vai ver que ele é um gótico. Cyber Goth. Esse aqui é um visual meio doido, é um visual bem futurista, cheio de neon, cheio de cores chamativas. Fica meio um mix aí de parquinho de diversão com um negócio das trevas, sabe? É tudo bem colorido, bem futurista. Eles usam aqueles calçados de plataforma alta e roupas negras. Usam também dreads, latex. Latex são aquela roupa colada no corpo, parecendo da Mulher Gato. Inclusive a Mulher Gato é uma gótica também. O Batman é um gótico, o Pinguim, o Coringa, é tudo nesse estilo. E por último, não podia deixar esquecer desse, Fetish Goth. Eles usam roupas de couro colada no corpo, roupas de vinil, correntes, algemas. Bom, ao todo sim, a vestimenta deles, o look, é um visual sadomasoquista. Então aquelas correntes, aquelas coisas douradas pelo corpo, pendurada, e roupa muito coladinho, muito sensual, mostrando o corpo. Alguns filmes que você já deve ter assistido, que é gótico e você não sabia, né? Provavelmente você não sabia. Aquele filme O Corvo, A Família Addams, Beetlejuice. Quem já assistiu Beetlejuice? Aquele morto-vivo que é muito alegre. Como que pode um morto ser alegre, né, gente? Como é que pode um defunto ser alegre? Mas Beetlejuice, que é um filme muito antigo, A Fábrica de Chocolate, como eu já te disse também, e o filme do Batman, né, A Mulher Gato, e existem muitos outros. Gente, isso é a subcultura gótica. O que eles pensam, o que eles fazem é muito parecido com punks, skinheads. Eles andam em grupos, eles curtem um estilo de música, eles fazem coisas que só eles fazem, bebe, fuma, vai passear, todo mundo andando em bando, igualzinho, vestido igual. É isso que eles fazem, só que se dividiram essas vertentes e eles fugiram totalmente do que é ser um gótico. Gostaram do vídeo, pessoal? Se vocês gostaram, deixa aquele like legal, gostosão aqui agora no fim do vídeo. E não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. Se você é um gótico e quiser falar mais alguma coisa que eu não falei ou refazer alguma coisa que eu fiz de errado aqui, por favor, deixe nos comentários. Quero participar de uma live com você e vamos marcar essa data, beleza? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.